Eu sei o que estou fazendo. Finalmente. Como você pôde? Antes de assinar o divórcio, tire essa aliança. Helena. Ela nunca combinou com o sobrenome Monteiro. A voz de Dona Lúcia cortou o salão principal da mansão como uma faca gelada. O jantar de família ainda estava montado sobre a mesa de 12 lugares. Taças de cristal brilhavam sob o lustre francês. Um arranjo enorme de orquídeas brancas escondia quase metade dos convidados. No canto, 2 advogados aguardavam em silêncio, com pastas de couro abertas. Perto da porta, empregados fingiam olhar para o chão. Mas todos ouviam. Helena Duarte Monteiro ficou parada diante da mesa. Usava um vestido azul simples, de corte elegante, comprado com o próprio dinheiro, em uma loja pequena de Pinheiros. Não havia luxo exagerado nela. Não havia diamantes, nem bolsa importada, nem sapato de grife. Apenas a aliança antiga no dedo, com uma pequena safira azul gasta pelo tempo, a mesma aliança que sua mãe deixara antes de morrer, a mesma aliança que Rafael colocara em sua mão 3 anos antes, numa cerimônia pequena, quando ainda parecia capaz de sorrir para ela sem vergonha. Agora Rafael estava sentado à cabeceira, com o rosto fechado, terno escuro, relógio caro e olhar distante. Ele não disse nada. Esse silêncio foi o que mais feriu. Bianca Ferrazza, sentada à direita dele, cruzou as pernas com delicadeza estudada, usava um vestido champanhe justo, brincos de brilhantes e um perfume caro que Helena reconheceu. Era o perfume que ela havia comprado para usar no primeiro aniversário de casamento, mas nunca chegou a abrir. Bianca mexeu na taça e sorriu. Dona Lúcia tem razão. Essa aliança parece coisa de feira. Uma esposa de Rafael Monteiro deveria entender o mínimo de aparência. Alguns primos de Rafael abaixaram os olhos, outros fingiram tossir. A tia Sônia levou o guardanapo à boca para esconder um sorriso. Helena sentiu a pele do rosto esquentar, não por vergonha da aliança, por vergonha de ter acreditado, durante 3 anos, que Rafael um dia defenderia a mulher que ele mesmo escolheu. Naquela noite, a mansão dos Monteiro, nos Jardins, estava cheia. Não era um jantar comum. Dona Lúcia havia chamado parentes, conselheiros antigos da empresa familiar, 2 advogados e até o assessor de imprensa do grupo. Oficialmente, seria uma reunião para tratar da nova fase da construtora Monteiro Braga, depois da entrada do Banco Amaral como principal financiador. Na prática, era o enterro público do casamento de Helena. Ela só descobriu quando o advogado Mauro Lemos empurrou os papéis para sua frente. Petição de divórcio consensual, renúncia a qualquer direito patrimonial, declaração de ausência de interesse sobre bens da família Monteiro, silêncio sobre assuntos internos da empresa. Helena leu cada linha com cuidado. A caneta dourada repousava sobre os documentos, como se esperasse a rendição dela. Dona Lúcia inclinou o corpo para a frente. Assina. Você já recebeu mais do que merecia ficando 3 anos nesta casa. Helena olhou para Rafael. Você sabia disso? A pergunta saiu baixa. Rafael apertou a mandíbula. É o melhor para todos. Para todos. E ela repetiu. Não faça cena. Helena. A frase veio seca, fria, sem raiva, sem ternura. Pior do que um grito. Helena sentiu o peito doer de um jeito antigo. Era a mesma dor das noites em que esperava Rafael voltar da empresa e ouvia, pela televisão, que ele tinha sido visto em eventos ao lado de Bianca. Era a mesma dor das manhãs em que Dona Lúcia mandava trocar o lugar dela à mesa, porque a convidada especial viria almoçar. Era a mesma dor do aniversário de casamento esquecido, da chama fria, do quarto separado, das mensagens não respondidas. Durante 3 anos, Helena fora esposa apenas no papel, na vida real, era uma sombra dentro daquela mansão. Rafael. Ela disse.
Você prometeu que, mesmo que não me amasse, nunca deixaria sua família me humilhar. Pela primeira vez naquela noite, algo tremeu no olhar dele. Mas Bianca colocou a mão sobre o braço de Rafael antes que ele respondesse: promessas feitas por culpa não contam para sempre. Querida. Helena olhou para a mão de Bianca. Havia ali uma pulseira de safira. A pulseira de safira de sua mãe. O ar pareceu sair do salão. Helena deu um passo à frente. Essa pulseira não é sua. Bianca ergueu o pulso, como quem exibe uma vitória. Dona Lúcia me deu. Disse que estava jogada numa gaveta, sem uso, como várias coisas nesta casa. Dona Lúcia sorriu sem arrependimento. Joias devem ficar em mulheres que sabem representar uma família. Helena sentiu a garganta fechar. Aquela pulseira ficava guardada em uma caixa de madeira dentro do armário dela. Não tinha grande valor para joalheiros. Era antiga, simple, com uma safira oval no centro, mas tinha pertencido à mãe de Helena. Era a única lembrança física que restava dela, além da aliança. Você entrou no meu quarto? Helena disse. Dona Lúcia não se abalou. O quarto é da minha casa. Era meu quarto. Você nunca teve nada aqui. Dessa vez, a sala inteira ficou quieta. Até Rafael levantou os olhos. Helena passou o polegar sobre a aliança. A safira pequena refletiu a luz do lustre por um segundo. Um brilho azul atravessou a mesa e bateu no rosto de Bianca. A amante percebeu e riu. Se quer tanto essa coisa velha, pode ficar, mas a pulseira combina melhor comigo. Helena respirou fundo. Ela poderia gritar, poderia avançar sobre Bianca, poderia jogar a taça no chão, poderia dizer tudo o que estava guardado por 3 anos, mas não fez nada disso. Apenas estendeu a mão. Devolva a pulseira. Bianca olhou para Rafael, fazendo cara de vítima. Você está vendo, ela quer me constranger na frente de todos. Rafael se levantou devagar. Helena, chega. Ela está usando a pulseira da minha mãe. Minha mãe disse que era uma peça antiga da casa. E você acredita? Rafael desviou o olhar. A resposta veio antes das palavras. Helena sorriu de leve, um sorriso pequeno, ferido, quase invisível. Claro. Mauro, o advogado, Pigarrel, senhora Helena. Quanto mais cedo assinarmos, menos doloroso será para todos. Ela encarou o papel, menos doloroso para quem? Ninguém respondeu. Dona Lúcia bateu a unha vermelha na mesa. Você entrou nesta família sem nome, sem dinheiro e sem passado. Rafael se casou com você porque meu marido, antes de morrer, pediu uma fraqueza dele, uma dívida sentimental, mas meu filho não precisa pagar por isso a vida inteira. Helena sentiu a palavra dívida atravessar sua memória. Dívida. Era sempre assim que definiam sua presença, como se ela fosse um erro contábil da história dos Monteiro. Rafael finalmente falou. Minha mãe não devia ter dito desse jeito. Helena olhou para ele. Mas você concorda. Ele ficou calado. Outra vez, Dona Lúcia se levantou com elegância. Caminhou até Helena e segurou o pulso dela. O toque era frio. Firme. Humilhante. Vamos acabar com isso direito. Tire a aliança. Helena não se mexeu. Dona Lúcia a apertou mais. Ou quer que eu peça para alguém tirar? Rafael deu um passo. Mãe. Não interfira. Você não conseguiu resolver isso como homem? Então eu resolvo como mãe. A frase atingiu Rafael, mas ele não reagiu o bastante. Helena tirou a aliança devagar. O salão acompanhou o gesto como se assistisse a uma sentença. Quando Aro deixou seu dedo, ela sentiu uma marca clara na pele. 3 anos de casamento tinham deixado aquele círculo pálido, como uma promessa que nunca viu sol. Ela colocou a aliança sobre a mesa. Bianca esticou a mão antes de qualquer um. Posso ver? Helena segurou a aliança com força. Não. Bianca deu uma risadinha.
Até parece que tem um segredo dentro. Helena ficou imóvel. Por um segundo, só por um segundo, o riso de Bianca morreu. Rafael percebeu. Que segredo! Helena fechou a mão sobre a aliança. Nenhum que interesse a esta mesa. Dona Lúcia inclinou a cabeça. Está vendo? Rafael sempre dramática. Sempre querendo parecer misteriosa. Assim. Helena, depois o motorista leva suas malas para onde você quiser. Minhas malas já estão prontas. Claro. Você não achou que dormiria aqui esta noite? Acho. Helena sentiu o último fio de esperança se partir. Durante 3 anos, ela suportara a frieza de Rafael, porque acreditava que havia algo escondido atrás dela. Talvez culpa, talvez medo, talvez dor. No começo, ele era diferente. Reservado. Sim. Orgulhoso. Sim. Mas havia momentos em que parecia querer se aproximar. Na primeira semana de casamento, ele deixara café na porta do quarto quando ela ficou doente. No inverno. Cobriu seus ombros com o próprio paletó durante um evento no terraço. Uma noite, quase bêbado. Disse que confiava nela mais do que em qualquer pessoa naquela casa. Depois Bianca voltou da Europa e Rafael esfriou de vez. Helena pegou a caneta. Rafael observou os dedos dela. Mantenha o apartamento de Moema. Ele disse de repente, eu posso colocar no acordo. Dona Lúcia virou o rosto na hora. Rafael. É o mínimo? Helena riu sem som. O mínimo teria sido você perguntar se eu queria me divorciar antes de transformar isso num espetáculo. Ele baixou os olhos. Ela assinou a primeira página. A mão não tremia. Assinou a segunda. Dona Lúcia respirou aliviada. Bianca sorriu como o canto da boca. Na terceira página, Helena parou. Havia uma cláusula nova, uma que ela não tinha visto quando leu rapidamente. Declarava que Helena reconhecia não ter contribuído de nenhuma forma para a proteção financeira, patrimonial ou jurídica do Grupo Monteiro Braga. Ela olhou para Mauro. Quem escreveu isso? O advogado ajeitou os óculos. É apenas uma formalidade. Formalidade falsa. Dona Lúcia endureceu. Assim. Helena ergueu os olhos. Não. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Rafael deu a volta na mesa. Helena, não complique. Eu não vou assinar uma mentira. Bianca se levantou também. Mentira. Você lavou roupa da família. Serviu café em reunião e fingiu ser humilde para ganhar pena. Que contribuição você acha que teve? Helena a encarou. Pela primeira vez, sua voz saiu firme. Mais do que você imagina. Dona Lúcia bateu a mão na mesa. Chega. A pulseira de safira no pulso de Bianca balançou com o movimento. A pedra azul soltou um brilho idêntico ao da aliança. Helena viu algo que nunca tinha percebido antes. A safira da pulseira tinha uma pequena trinca na lateral. A aliança também. O desenho era o mesmo, como se fossem 2 partes de um conjunto. Seu coração acelerou. A memória da mãe surgiu nítida. Guarde a aliança e a pulseira. Minha filha. Umbria. Alguém vai dizer que você não tem nada. Nesse dia, procure o número azul. Helena não entendia aquela frase quando criança. Naquela noite, entendeu que talvez sua mãe não estivesse falando de sentimentalismo. Ela olhou para Bianca. Me devolva a pulseira. Bianca riu. Não vou devolver presente de Dona Lúcia. Helena virou para Rafael. Peça para ela devolver. Rafael ficou parado. Dona Lúcia passou o braço por Bianca, como se já a apresentasse como nova senhora da casa. Essa pulseira fica onde deve ficar. Helena pegou a aliança. Fechou na palma da mão e puxou o ar. Então eu também vou ficar onde devo ficar. Mauro estreitou os olhos. O que isso significa? Helena assinou apenas a página do divórcio. Riscaram seu casamento. Mas a declaração patrimonial falsa permaneceu em branco. Ela empurrou a caneta de volta.
Significa que a partir de hoje ninguém nesta casa vai assinar mentira no meu nome. Dona Lúcia ficou vermelha. Você vai se arrepender. Helena levantou o rosto. Não mais do que já me arrependi de ficar. Rafael deu um passo em sua direção. Para onde você vai? A pergunta saiu baixa demais para a sala, mas Helena ouviu. Ela olhou para o homem que amou em silêncio por 3 anos, para o único lugar onde meu nome ainda não foi tratado como vergonha, pegou a bolsa, colocou a aliança dentro e caminhou até a porta. Nenhum empregado se moveu. Quando ela passou pelo hall de mármore, o porteiro da mansão, seu Anselmo, abriu a porta antes que alguém mandasse. Era um homem velho, discreto, que trabalhava ali desde a época do pai de Rafael. Ele olhou para Helena com uma tristeza estranha. Dona Helena. Ela parou. Seu Anselmo enfiou a mão no bolso do paletó e entregou um envelope amarelado. Seu marido nunca recebeu isto. Mandaram guardar, mas hoje eu acho que a senhora precisa mais. Helena franziu a testa. Quem mandou? O porteiro olhou para dentro da casa, como se temesse ser ouvido. Seu Raul Monteiro. Antes de morrer, o nome do pai de Rafael fez o sangue dela gelar. Porque só agora? Seu Anselmo abaixou a voz. Porque dentro desse envelope tem o endereço do cartório onde sua mãe registrou uma coisa, e porque aquela aliança no seu dedo não é só uma aliança. Helena segurou o envelope contra o peito. Atrás dela, Rafael apareceu no alto da escada. Helena. Ela não se virou. Seu Anselmo completou, quase num sussurro. Procure Augusto Amaral. Ele é o único homem que Dona Lúcia sempre teve medo de enfrentar. Helena desceu os degraus da mansão sem olhar para trás. Na palma da mão, a aliança parecia pesar mais do que ouro. E, pela primeira vez em 3 anos, Rafael Monteiro sentiu medo do silêncio da esposa. Capítulo 2. A dor escondida. O táxi parou na rua estreita de uma vila antiga em Perdizes pouco depois da meia-noite. Helena pagou a corrida com o último dinheiro vivo que tinha na carteira. O motorista quis ajudá-la com a mala, mas ela agradeceu e recusou. Só havia uma mala pequena. 3 anos de casamento tinham cabido em pouca coisa quando ela decidiu não levar nada que lembrasse aquela mansão. A casa de sua tia Vitória ficava no fim da vila. Era simple, com portão baixo, vasos de manjericão na janela e uma lâmpada amarela na varanda, o oposto da mansão dos jardins. Ali, o chão rangia, a cozinha cheirava a café requentado e as paredes guardavam fotografias de pessoas que sorriam sem fingimento. Vitória abriu a porta antes de Helena tocar a campainha. Era uma mulher de 60 anos, cabelo preso, rosto cansado e olhos doces. Não perguntou nada. Só abriu os braços. Helena entrou neles como uma menina. Pela primeira vez naquela noite, chorou. Não foi um choro alto, foi um choro quebrado. Sufocado, como quem tenta não incomodar nem a própria dor. Vitória acariciou seus cabelos. Ele deixou. Helena entendeu. Deixou. Na frente deles, na frente de todos, Vitória fechou os olhos. Eu avisei sua mãe que a casa dos Monteiro cobrava caro demais. Helena se afastou. Você sabe alguma coisa sobre isso? Vitória desviou o olhar para a mala. Você comeu? Tia. A mulher respirou fundo. Não hoje. Helena. Hoje sim. Helena abriu a bolsa e tirou o envelope entregue por seu Anselmo. O papel estava velho, com o nome dela escrito à mão. Helena Duarte. Não Helena Monteiro. O detalhe fez seu coração apertar. Vitória reconheceu a letra imediatamente. Levou a mão à boca. Raul. Era do pai de Rafael. Vitória sentou devagar. Ele devia ter entregado isso no dia do seu casamento. Por quê? A tia não respondeu. Helena abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta curta e um cartão de visita antigo. O cartão trazia o nome Augusto Amaral.
presidente do Banco Amaral, com endereço na Faria Lima. A carta era de Raul Monteiro. Helena leu em voz alta, com a garganta seca. Helena, se esta carta chegou às suas mãos, significa que eu falhei em cumprir uma promessa. Sua mãe não era uma mulher sem passado. Era só uma mulher perseguida por quem tinha medo da verdade. Procure Augusto Amaral. Leve a aliança de Safira. Não aceite assinar renúncia antes de falar com ele. O que pertence a você foi protegido por anos, mas não ficará escondido para sempre. Helena baixou o papel. O silêncio da casa parecia maior que a sala. Vitória chorava sem fazer barulho. Que verdade é essa? A tia apertou as mãos no colo. Sua mãe se chamava Clara Duarte, mas antes de desaparecer da vida da elite de São Paulo, ela usava outro sobrenome. Que sobrenome? Vitória hesitou. Amaral. Helena sentiu o chão sumir. Minha mãe era da família Amaral. Ela era irmã de Augusto Amaral. Helena se levantou. Isso não faz sentido. Minha mãe costurava para fora. Morreu devendo remédio. Porque foi expulsa da própria história. A frase bateu nela com mais força do que as ofensas de Dona Lúcia. Vitória contou pouco naquela noite. Disse que Clara Amaral se apaixonara por um homem simples, enfrentara a família e depois se envolvera em uma sociedade antiga com Raul Monteiro, pai de Rafael, para salvar um terreno da construtora. Disse que documentos foram assinados em cartório. Disse que, quando Clara engravidou de Helena, uma disputa por ações começou. Disse que Clara sofreu ameaças. Disse que preferiu sumir para proteger a filha. E o que os Monteiro têm a ver com isso? Vitória apertou a carta. Raul tentou reparar. Lúcia tentou impedir. Dona Lúcia sabia. Dona Lúcia sabe tudo que pode ameaçar o nome dela. Helena sentou novamente. De repente, 3 anos de humilhações ganharam outro peso. Não era apenas desprezo por uma nora pobre. Era medo. Medo de que Helena fosse mais do que a moça simples que entrou naquela casa por um casamento arranjado pelo pedido de um homem morto. Medo de uma aliança antiga. Medo de uma pulseira roubada. Medo de um cartório. Na manhã seguinte, Helena acordou cedo. O dedo sem aliança parecia nu. Ainda assim, ela não colocou a joia de volta. Guardou-a em uma bolsinha de tecido azul e prendeu dentro da blusa. Perto do peito, tomou café com Vitória em silêncio, pão francês, manteiga, café, forte. Coisas pequenas que a mansão jamais servia sem porcelana importada, mas que ali tinham gosto de casa. O celular vibrou várias vezes. Rafael. Ela não atendeu. Depois veio mensagem. Você chegou bem. Helena olhou para a tela por muito tempo. Quase respondeu. Quase. Então, apagou a notificação. Não era crueldade. Era sobrevivência. Na mansão, Rafael não dormira. Passou a madrugada no escritório do pai. Olhando para a porta pela qual Helena saíra, a casa parecia estranhamente vazia sem ela. Não porque Helena ocupasse muito espaço, pelo contrário. Era porque ela sempre ocupara pouco demais. E agora esse pouco fazia falta. Rafael lembrou do primeiro dia em que a viu. Foi no hospital particular Santa Cecília. 3 anos antes, seu pai estava internado, debilitado. Já sabendo que morreria, Helena trabalhava como auxiliar administrativa no setor social do hospital. Não era enfermeira, mas conhecia pacientes pelo nome, levava cobertor para quem sentia frio, conversava com idosos que recebiam poucas visitas e, numa tarde de chuva, impediu que Dona Lúcia expulsasse uma família humilde da recepção por atraso em pagamento. Rafael a achou insolente. Depois achou corajosa. Depois, sem perceber, começou a procurá-la nos corredores. Raul Monteiro pediu que Rafael se casasse com Helena no leito de morte. Na época, Rafael pensou que era gratidão. Seu pai dizia que a família devia a ela mais do que podia explicar.
Dona Lúcia chamou aquilo de delírio de moribundo. Mas o testamento de Raul colocava uma condição estranha para liberar parte das ações familiares. Rafael deveria proteger Helena Duarte por pelo menos 3 anos. Proteger? Que palavra ridícula, pensou Rafael, sentado sozinho. Ele não a protegeu nem dentro da própria casa. A porta do escritório abriu. Dona Lúcia entrou vestindo robe de seda. Impecável até às 7 da manhã. Você parece péssimo. Por que mexeu no quarto dela? Porque era meu dever tirar aquela moça daqui sem deixar lembranças. A pulseira era da mãe dela. Era uma peça sem valor. Então por que deu para Bianca? Dona Lúcia estreitou os olhos. Cuidado com o tom. Rafael se levantou. Ontem foi demais. Demais foi seu pai quase entregar nossa família a uma desconhecida. Eu passei 3 anos esperando esse acordo vencer. 3 anos aguentando aquela moça andando por corredores que não eram dela. Rafael ficou imóvel. Acordo. Dona Lúcia percebeu o erro. Modo de dizer. Não. Você disse acordo. Ela recompôs o rosto. O casamento era um acordo moral. Só isso. Rafael se aproximou da mesa. Qual era a cláusula que Mauro tentou fazer Helena assinar ontem? Uma proteção. Contra o quê? Contra a ambição. Helena não é ambiciosa. Você não conhece mulher pobre quando sente cheiro de dinheiro. A frase causou nele uma repulsa inesperada. Antes, Rafael teria ficado calado. Agora o silêncio pareceu sujo. Não fale dela assim. Dona Lúcia sorriu devagar. Interessante. Foi ela ir embora para você lembrar que tem esposa? Rafael não respondeu. Nesse momento, Bianca apareceu na porta. Usava a pulseira de safira. Rafael olhou para a joia como se a pedra fosse uma acusação. Devolva isso. Bianca piscou. Ok. A pulseira. Dona Lúcia ergueu a voz. Rafael. Agora. Bianca tirou a pulseira com fingida delicadeza. Eu não sabia que você era tão sentimental por coisa velha. Rafael pegou a pulseira. Havia uma inscrição minúscula no fecho. CD 37. Ele Francio atesta. CD. Clara Duarte. Ou talvez Célia Duarte. Ou talvez nada. Mas porque a mesma marca aparecia no interior da aliança de Helena, ele tinha visto uma vez, na noite do casamento, Helena, nervosa, mostrar a aliança e disse que a mãe sempre mandava guardar o número azul. Rafael não perguntou o que significava. Na época, ele achou poesia de gente simples. Agora, parecia abisso. Enquanto isso, Helena atravessava a recepção envidraçada do Banco Amaral na Faria Lima. Sentiu-se pequena entre homens de terno, mulheres elegantes e funcionários que andavam como se o tempo custasse caro. O segurança perguntou se ela tinha horário. Ela disse que não. Ele olhou suas roupas simples, a bolsa antiga, o rosto cansado. Sem horário fica difícil. Senhora. Helena tirou o cartão de visita antigo. Diga ao senhor Augusto Amaral que eu vim por causa de Clara Duarte. E da aliança de Safira. O segurança mudou de expressão apenas o suficiente para ela notar. Chamou uma recepcionista. A recepcionista fez uma ligação. 2 minutos depois, uma mulher de cabelo grisalho, terninho escuro e olhar atento apareceu. Dona Helena. Sim. Sou Marta, secretária do Dr. Augusto. Por favor, venha comigo. O elevador subiu em silêncio até o último andar. Helena viu São Paulo pela parede de vidro. Prédios. Avenidas. Trânsito. Helicópteros distantes. Uma cidade inteira girando sobre dinheiro. Segredo e pressa. A sala de Augusto Amaral era ampla, mas sem ostentação exagerada. Havia livros, fotografias antigas e uma mesa de madeira escura. O homem atrás dela se levantou com dificuldade. Tinha cabelos brancos, postura imponente e uma bengala ao lado da cadeira. Seu olhar era duro,
Mas, ao ver Helena, algo nele se quebrou. Você tem os olhos da minha irmã. Helena segurou a bolsa com força. Eu não vim pedir dinheiro. Augusto caminhou até ela devagar. Oisai. Também não vim pedir que me salve. Melhor ainda. Ela tirou a aliança da bolsinha azul e colocou sobre a mesa. Augusto ficou pálido. Durante alguns segundos, o homem mais temido por empresários da Faria Lima pareceu incapaz de respirar. Meu Deus! Elle murmurou. Clara conseguiu proteger. Helena sentiu os olhos arderem. Proteger o quê? Augusto apertou um botão no telefone. Marta, cancele minha manhã. Chame o Dr. Silveira e peça acesso ao arquivo do quarto cartório de notas. Código azul 37. Helena deu um passo para trás. Código azul. Augusto olhou para ela. A aliança e a pulseira não são joias. Helena, são marcadores de registro. Sua mãe usou as duas para dividir uma prova. Sem uma. Ninguém abre o cofre. Sem a outra, ninguém localiza a escritura. Ela sentiu o coração bater forte. A pulseira está com Rafael. Augusto endureceu. Rafael Monteiro. Meu marido. Ex-marido. Ainda não. Assinei só parte. Augusto fechou os olhos. Como se a história inteira dosse. Então Dona Lúcia tentou de novo. De novo. Ele abriu uma gaveta e tirou uma fotografia antiga. Nela, uma mulher jovem sorria ao lado de Raul Monteiro e Augusto, diante de um terreno vazio. A mulher usava a pulseira de safira. No dedo, a mesma aliança de Helena. Atrás deles havia uma placa. Futura sede da Monteiro Braga Participações. Helena tocou a foto. Minha mãe, Clara Amaral Duarte. Augusto disse, a mulher que colocou dinheiro, terra e garantias no negócio que fez a família Monteiro ficar rica. Helena se apoiou na cadeira. Augusto continuou, com a voz pesada, e a mulher que Dona Lúcia apagou da história. Naquele mesmo instante, no escritório da mansão, Rafael encontrou uma cópia antiga do testamento do pai, dentro de um livro de capa preta. Na última página, havia uma frase escrita à mão por Raul. Se Helena for humilhada nesta casa, é porque todos esqueceram que ela é a única razão pela qual ainda temos uma casa. Rafael fechou os olhos. Pela primeira vez, não sentiu raiva de Helena. Sentiu pavor de si mesmo. E quando virou a página dobrada, encontrou uma cópia de ata com uma assinatura conhecida, Augusto Amaral. O chefe que Rafael teria de encontrar naquela tarde no banco para renegociar a dívida milionária da empresa. Capítulo 3. O segredo começa a sangrar. Rafael chegou ao Banco Amaral às 4 da tarde, com a sensação de estar entrando no próprio julgamento. Não era comum o presidente do grupo chamar executivos pessoalmente. Augusto Amaral comandava o banco, a holding de investimentos e a participação que mantinha a Monteiro Braga respirando. Na prática, depois da última crise imobiliária, Rafael respondia mais a Augusto do que a própria mãe. Ainda assim, nunca pensou naquele homem como ameaça familiar, até ver o nome dele na carta do pai. A sala de reunião tinha paredes de vidro e vista para a Faria Lima. Na mesa, relatórios financeiros, contratos de financiamento e gráficos de dívida. Rafael reconheceu os números. A construtora precisava renovar garantias em menos de 15 dias. Sem isso, perderia crédito, obras e reputação. Marta, a secretária de Augusto, pediu que ele aguardasse. Rafael sentou, mas não conseguiu olhar para os papéis. A pulseira de safira estava no bolso interno do paletó. Ele a trouxera sem saber por quê. Talvez para devolver, talvez para perguntar. Talvez porque, pela primeira vez em 3 anos, uma joia simples parecia mais importante do que todos os contratos daquela mesa. A porta abriu. Augusto entrou primeiro. Atrás dele, Helena.
Rafael se levantou tão rápido que a cadeira a arrastou no chão. Ela vestia a mesma roupa simples da manhã, mas havia algo diferente. Não era maquiagem, não era riqueza, era postura. Helena não parecia uma mulher pedindo explicação. Parecia uma mulher que havia encontrado o próprio chão. Helena. Ela não respondeu. Augusto ocupou a cabeceira. Rafael. Sente-se. O tom era de chefe. Rafael obedeceu, mas seus olhos ficaram em Helena. Augusto colocou uma pasta azul sobre a mesa. Antes de falarmos da renovação de crédito da Monteiro Braga, preciso esclarecer um assunto pessoal e patrimonial. Rafael tirou a pulseira do bolso. Eu vim devolver isto. Helena olhou para a joia, mas não estendeu a mão. Obrigada. A distância entre os dois era pequena e imensa. Rafael deixou a pulseira sobre a mesa. Eu não sabia que minha mãe tinha tirado do seu quarto. Helena falou baixo. Você nunca soube de quase nada. Rafael, et ça foi à part que mes deux. Ela engoliu em seco. Augusto abriu a pasta. Senhor Rafael. A família Monteiro solicitou ontem que Dona Helena assinasse uma declaração negando qualquer contribuição patrimonial ao grupo. Quem preparou esse documento? Mauro Lemos, advogado da família, com autorização de quem? Rafael hesitou. Minha mãe? E sua? O silêncio voltou. Helena fechou os olhos por um instante, como se aquele silêncio já não a surpreendesse. Mas ainda doce. Rafael respondeu. Eu não li todas as cláusulas. Augusto bateu o dedo sobre a mesa. Esse é o problema dos homens que herdam impérios. Muitos assinam a dor dos outros, sem ler. Rafael aceitou a frase como um golpe merecido. Marta entrou com um envelope lacrado. Doutor Silveira chegou ao cartório. Encontrou o livro. Augusto abriu o envelope. Dentro havia uma cópia digitalizada de um registro antigo. Helena viu seu nome não aparecer. Viu o nome da mãe, Clara Amaral Duarte. Rafael viu o nome do pai, Raul Monteiro. O documento era um contrato de garantia e participação societária, firmado 28 anos antes. Clara havia transferido um terreno herdado da família Amaral para viabilizar a primeira grande obra da Monteiro Braga. Em troca, receberia 41% de participação indireta na holding familiar criada depois. A cláusula seguinte dizia que, em caso de morte ou desaparecimento, os direitos passariam à filha legítima ou reconhecida por registro privado, protegido sob sigilo até que a herdeira completasse 27 anos ou fosse formalmente humilhada, coagida ou obrigada a renunciar por membro da família beneficiada. Helena leu a última frase 2 vezes. Formalmente humilhada, coagida, obrigada a renunciar. Ela ergueu os olhos. Minha mãe escreveu isso. Augusto assentiu. Clara conhecia Lúcia melhor do que você imagina. Rafael parecia ter perdido a cor. Isso é válido. Augusto olhou para ele sem piedade. Foi registrado em cartório, confirmado por ata e protegido por um cofre bancário que exige os 2 marcadores de safira. Rafael passou a mão pelo rosto. Meu pai sabia. Seu pai tentou corrigir. Morreu antes. E o senhor sabia? Augusto demorou a responder. Eu sabia que minha irmã tinha escondido algo. Não sabia onde estava a filha dela. Clara desapareceu depois de receber ameaças. Quando localizei Vitória Duarte anos depois, ela já tinha sumido de novo. Só reencontrei o rastro quando Raul me procurou pouco antes de morrer. Helena virou para ele. Por que não me procurou antes? A pergunta saiu sem raiva, mas com dor. Augusto abaixou o olhar, porque eu cometi o pecado dos homens poderosos. Achei que podia resolver tudo com investigação, documento e segurança. Enquanto isso, você vivia dentro da casa que devia respeitá-la. Helena respirou fundo. Aquilo não apagava nada, mas pelo menos era verdade. Rafael olhou para ela. Você sabia? Não. Então por que não assinou?
porque eu sabia que era mentira. Mesmo sem conhecer os documentos, eu sabia que minha vida não podia ser apagada por uma frase de advogado. A resposta ficou na sala. Rafael sentiu vergonha. Não da mãe. Não de Bianca. TSI. Augusto continuou. A renovação de crédito da Monteiro Braga será suspensa até que a situação societária seja esclarecida. Além disso, Dona Helena tem direito de requerer a abertura do cofre, a leitura da escritura e o reconhecimento da participação. Rafael levantou a cabeça. Isso pode derrubar a empresa. Não. Rafael. Helena disse. Ele olhou para ela. Eu não quero destruir a empresa. Tem funcionário, família, obra, gente que depende desse salário. Eu só não vou mais permitir que usem uma empresa construída também pelo sangue da minha mãe para me chamar de oportunista. A frase atingiu Rafael mais do que qualquer ameaça. Ali estava a diferença entre Helena e a família dele. Dona Lúcia teria usado poder para esmagar. Helena queria usá-lo para impedir mentira. Na mansão, Dona Lúcia caminhava de um lado para o outro, enquanto Mauro Lemos falava ao celular. Como assim Augusto Amaral pediu o livro? Mauro estava pálido. Dona Lúcia, eu avisei que aquela cláusula era perigosa. Você disse que ninguém encontraria. Sem a pulseira e a aliança, não encontrariam. Rafael levou a pulseira. Mauro fechou os olhos. Então precisamos agir antes da leitura oficial. Bianca, sentada no sofá, perdeu a pose. Que leitura oficial? Dona Lúcia virou para ela. Nada que você precise entender. Eu preciso entender. Sim. Você disse que depois do divórcio, Rafael ficaria livre e eu assumiria meu lugar. Seu lugar depende de você ficar calma. Bianca se levantou. Eu não voltei de Paris para perder para uma mulher de vila. Dona Lúcia aproximou-se dela. Então pare de falar como criança e faça o que combinamos. Bianca tocou o próprio ventre. Eu já fiz. Rafael acredita que estou grávida. Mauro abriu os olhos. Ele acredita. Bianca sorriu. Ainda não contei tudo, mas contei o suficiente para ele se sentir responsável. Dona Lúcia assentiu. Use isso hoje. Se Rafael começar a fraquejar por Helena, você chora. Diz que está passando mal. Diz que o estresse pode prejudicar o bebê. Mauro mexeu no colarinho. E se pedirem exame, Bianca perdeu o sorriso por um instante. Otei lá, eu dou um jeito. Mas alguém ouviu? Atrás da porta entreaberta, seu Anselmo segurava uma bandeja com café. O velho porteiro ficou imóvel. Conhecia aquela casa havia tempo demais para se surpreender, mas havia mentiras que passavam do limite até para quem aprendeu a sobreviver calado. Ele deixou a bandeja no aparador e voltou para a área de serviço. No bolso estava seu celular antigo. Ele havia gravado tudo. Naquela noite, Rafael voltou para a mansão sem avisar. Encontrou Bianca esperando na sala íntima, com olhos úmidos e uma manta sobre os ombros. Você estava com ela? Eu estava no banco. Com ela. Bianca. Ela levantou, levando a mão à barriga. Eu tentei não falar agora, mas não consigo mais carregar isso sozinha. Rafael ficou parado. Bianca baixou a voz. Eu estou esperando um filho seu. O mundo pareceu parar. Rafael não sentiu alegria. Não sentiu amor. Sentiu um peso estranho. Uma pressão. Uma armadilha se fechando. Tem certeza? Bianca abriu a boca. Ofendida. Como você pode perguntar isso? Porque eu preciso saber. Você acha que eu mentiria sobre uma criança? Rafael passou a mão pelo cabelo. A lembrança de Helena surgiu. Cruel. Eu só queria que você acreditasse em mim uma vez. Ele olhou para Bianca. Vamos ao hospital agora. Ela recuou. Agora. Sim. Não precisa. Eu tenho o exame. Quero ouvir de um médico. Bianca começou a chorar.
Dona Lúcia disse que você ficaria assim. Frio. Desconfiado. Igual ficou com Helena. A comparação doeu, porque era verdade, mas também porque estava sendo usada. Rafael respondeu baixo. Exatamente por isso não vou repetir o mesmo erro. Dona Lúcia entrou na sala. Que absurdo é esse? Vou levar Bianca ao hospital? Você está chamando a mãe do seu filho de mentirosa. Estou chamando um médico. Bianca chorou mais alto. Dona Lúcia se colocou diante dele. Você vai destruir sua família por causa daquela mulher? Rafael encarou a mãe. Qual família há que mente para mim ou a que eu abandonei enquanto mentiam sobre ela? Dona Lúcia ergueu a mão para dar um tapa nele, mas parou antes. Mauro apareceu no corredor. Rafael, precisamos conversar com calma. Rafael olhou para o advogado. Você falsificou alguma coisa para minha mãe? Mauro ficou branco. Dona Lúcia respondeu antes. Cuidado. Meu filho, há perguntas que destroem casas. Rafael aproximou-se. Talvez essa casa precise mesmo ser destruída por dentro antes de continuar de pé. Na mesma hora, o celular de Helena tocou na casa de Vitória. Era uma mensagem de um número desconhecido. Dona Helena, aqui é Anselmo. A senhora precisa ouvir isto antes de ir ao cartório. Bianca não está grávida. Dona Lúcia sabia. Doutor Mauro também. Logo abaixo, havia um áudio. Helena apertou o celular contra o peito. Vitória, sentada à mesa, perguntou. O que aconteceu? Helena olhou para a aliança e para a pulseira. Agora reunidas diante dela, a mentira começou a sangrar, mas quando abriu o áudio, ouviu algo ainda pior. No fim da gravação, a voz de Mauro dizia claramente, se a leitura acontecer, todos vão descobrir que Helena não só tem ações, a mansão dos Jardins já está no nome dela desde antes do casamento. Helena ficou imóvel. A casa que a expulsara nunca tinha pertencido a quem a humilhava, e no dia seguinte, todos seriam chamados ao cartório para ouvir isso diante da cidade inteira. Capítulo 4. A verdade diante de todos. O quarto cartório de notas de São Paulo nunca tinha visto tanta gente poderosa tentando parecer tranquila ao mesmo tempo. Na sala maior, reservada para atos especiais, havia uma mesa longa de madeira, cadeiras de couro, bandeiras discretas e uma parede coberta por arquivos históricos. O tabelião, Dr. Renato Pires, mantinha a postura neutra de quem já vira a herança destruir mais famílias do que a morte. Rafael chegou primeiro. Vestia terno tinta escuro, mas parecia ter envelhecido anos em uma noite. Não dormira. Passara horas confrontando documentos, gravações e memórias. Pela manhã, confirmou com um médico conhecido que Bianca não tinha registro de pré-natal, nem exame válido, nem gravidez comprovada. Também descobriu que Mauro Lemos havia solicitado, semanas antes, uma declaração falsa de renúncia patrimonial, em nome de Helena. Dona Lúcia chegou logo depois, de vestido branco e colar de pérolas. Seu rosto estava impecável. Só os olhos denunciavam guerra. Bianca veio com óculos escuros. Embora a sala fosse fechada, tentava parecer frágil, tentava parecer vítima. Tinha aprendido que, na elite, uma lágrima bem colocada podia valer mais que uma prova. Mauro Lemos apareceu com 2 pastas e suor na testa. Além deles, estavam 3 conselheiros da Monteiro Braga, representantes do Banco Amaral, uma advogada de Helena, 2 funcionários do cartório e seu Anselmo, chamado como testemunha. Quando o porteiro entrou, Dona Lúcia perdeu a cor por um segundo. Empregado agora participa de reunião de família. Ela perguntou. Anselmo abaixou o olhar, mas não saiu. O tabelião respondeu. Hoje ele participa como testemunha de fato relevante. Dona Lúcia apertou a bolsa. Rafael olhou para a porta. Helena ainda não havia chegado.
Bianca percebeu e sorriu. Talvez ela tenha desistido. Gente simples se assusta com papel sério. Rafael virou lentamente. Não fale dela. Bianca tirou os óculos. Agora você defende. Agora eu escuto. A frase cortou o ar. Dona Lúcia se inclinou para o filho. Rafael, ainda dá tempo de resolver isso internamente. Uma compensação financeira, um acordo de silêncio, algo digno. Ele soltou uma risada triste. Digno para quem? Mãe. Para a família? Helena também era família. Dona Lúcia endureceu. Ela nunca foi. A porta se abriu e então Helena entrou. Não entrou sozinha. Augusto Amaral caminhava ao lado dela. O homem segurava sua bengala com uma mão e oferecia o outro braço a Helena. Ela não se apoiava como alguém fraco. Caminhava com ele como quem aceita uma aliança de respeito. A sala inteira entendeu o peso da cena. O chefe de Rafael, o homem que podia renovar ou suspender a linha de crédito da Monteiro Braga, o banqueiro que os Monteiro bajulavam em eventos e temiam em reuniões. Augusto Amaral entrou no cartório com Helena Duarte no braço. Bianca perdeu o sorriso. Dona Lúcia ficou de pé. Augusto. Ele não respondeu a ela. Conduziu Helena até a cadeira ao lado da advogada. Dona Helena. O tabelião disse: a senhora confirma que deseja prosseguir com a abertura dos registros vinculados ao Código Azul 37. Helena tirou a aliança da bolsinha de tecido, depois tirou a pulseira, colocou as duas peças sobre a mesa. A safira pequena da aliança e a safira oval da pulseira brilharam juntas. O tabelião examinou as inscrições. CD 37, marca dupla confirmada. Mauro Lemos enxugou a testa. Dona Lúcia tentou sorrir. Isso é teatro. Joias antigas não transferem patrimônio. Helena a encarou. Não, mas mentiras antigas também não apagam cartório. Augusto olhou para o tabelião. Próssiga. O doutor Renato abriu o primeiro livro, Registro de Garantia Patrimonial firmado entre Clara Amaral Duarte e Raul Braga Monteiro. Com anuência parcial do Banco Amaral, datado de 28 anos atrás. Rafael fechou os olhos ao ouvir o nome do pai. O tabelião continuou. O documento estabelece que a senhora Clara Amaral Duarte aportou terreno, garantia bancária e participação financeira na Fundação da Monteiro Braga Participações. Em contrapartida, recebeu direito a 41% das ações preferenciais e 26% das ações ordinárias, condicionadas à preservação do nome e da integridade de sua herdeira. Um conselheiro deixou escapar. Isso muda o controle. Augusto respondeu. Muda a verdade. Dona Lúcia bateu a mão na mesa. Esse documento é antigo, pode ter sido revogado. O tabelião abriu outro arquivo. Não foi. Há aditivos posteriores assinados por Raul Braga Monteiro, confirmando a validade. Mauro tentou intervir. Doutor Renato, precisamos verificar a autenticidade das assinaturas. O tabelião olhou por cima dos óculos. Doutor Mauro, este cartório verificou a autenticidade há 28 anos. Há 18 anos? Há 4 anos. E novamente ontem, o senhor também assinou ciência de um dos aditivos como advogado auxiliar da família Monteiro. A sala virou para Mauro. Ele empalideceu. Dona Lúcia fechou os olhos por um instante. Rafael encarou o advogado. Você sabia? Mauro abriu a boca, mas nada saiu. Helena não se moveu. A cada prova, ela sentia menos vontade de gritar. A verdade não precisava de volume, precisava de espaço. O tabelião abriu o segundo documento, escritura da propriedade localizada nos Jardins, conhecida como Mansão Monteiro. Registrada inicialmente em nome de Clara Amaral Duarte, como garantia fiduciária, após falecimento e ausência de contestação legítima, transferida por cláusula sucessória para Helena Duarte ao completar 27 anos.
Desde que apresentado o marcador duplo de Safira, Dona Lúcia perdeu completamente o controle. Mentira. O tabelião ergueu os olhos. Senhora Lúcia, a escritura está registrada neste cartório e no registro de imóveis competente. A senhora reside há anos em imóvel cuja propriedade fiduciária pertence à dona Helena Duarte. O silêncio que veio depois foi quase físico. Bianca levou a mão à boca. Os conselheiros trocaram olhares. Rafael ficou parado, como se todas as noites daquela mansão voltassem de uma vez. A mãe dizendo que Helena não tinha nada, Bianca usando a pulseira, ele permitindo que mandassem a esposa embora de uma casa que, no papel, era dela. Dona Lúcia se virou para Helena. Você planejou isso? Helena respondeu sem alterar a voz. Eu planejei sobreviver. Isso aqui foi minha mãe que planejou para que um dia eu não fosse apagada. Você quer nos colocar na rua? Não. Essa é a diferença entre nós. Dona Lúcia riu com amargura. Agora vai posar de santa? Helena se inclinou levemente. Eu vou retirar seu direito de administrar o imóvel. Vou permitir prazo para saída digna. Vou preservar empregados. Vou manter a empresa funcionando. Mas ninguém naquela casa vai chamar minha mãe de oportunista outra vez. Augusto olhou para Rafael. Quanto à empresa, Dona Helena não pediu liquidação. Pediu auditoria. Suspensão de poderes da senhora Lúcia e afastamento preventivo do Dr. Mauro. Rafael respirou fundo. Todos os olhos foram para ele. Era o momento em que precisava escolher. Dona Lúcia percebeu e mudou de estratégia. A voz dela amoleceu. Meu filho, pense no souper. Pense no nome Monteiro. Essa mulher vai tirar tudo o que construímos. Rafael olhou para a mãe. Meu pai construiu com a mãe dela. Raul era sentimental. Raul era honesto no fim. Ela se aproximou. Eu fiz tudo por você. Não. A senhora fez tudo pelo controle. Bianca levantou chorando. Rafael, por favor. Eu estou mal. Isso tudo pode fazer mal ao nosso bebê. Helena olhou para ela sem ódio, apenas cansada. Rafael virou-se para Bianca. Não existe bebê. A sala ficou muda. Bianca congelou. Dona Lúcia sussurrou. Rafael. Ele continuou. Confirmei com o hospital. O exame que você mostrou é de outra paciente. O nome foi adulterado. Bianca perdeu a pose. Você me investigou. Eu aprendi tarde demais que confiança sem verdade vira covardia. Helena fechou os olhos. A frase doeu e curou ao mesmo tempo. Seu Anselmo deu um passo à frente. Doutor Renato, eu tenho uma gravação. Dona Lúcia virou como se tivesse sido atingida. Você não ousaria. O porteiro, pela primeira vez em décadas, ergueu a cabeça. Ousei ontem. Dona Lúcia, depois de muitos anos sem ousar, o áudio tocou na sala. A voz de Bianca falando sobre a falsa gravidez, a voz de Dona Lúcia orientando a mentira, a voz de Mauro dizendo que a mansão já estava no nome de Helena. Cada palavra caía como pedra sobre aquela mesa. Bianca começou a chorar de verdade agora. Eu fiz porque vocês prometeram que Rafael voltaria para mim. Dona Lúcia a encarou com desprezo. Cale a boca. Mas era tarde. O tabelião anexou a gravação ao procedimento. A advogada de Helena pediu abertura de investigação por falsidade documental, coação e tentativa de fraude patrimonial. Augusto solicitou ata da reunião e comunicação ao conselho da holding. Rafael ficou em pé. A voz dele saiu rouca. Eu também quero registrar uma declaração. Helena olhou para ele pela primeira vez desde que entrou. O tabelião preparou a ata. Rafael respirou fundo. U.S. Rafael Braga Monteiro. Reconheço que Helena Duarte foi coagida, humilhada e pressionada a assinar documentos que não refletiam a verdade. Reconheço que me calei quando minha mãe e Bianca Ferraz a ofenderam. Reconheço que minha omissão permitiu abuso moral dentro da minha casa e declaro que colaborarei com a auditoria.
mesmo que isso me custe cargo, nome ou participação. Dona Lúcia cambaleou. Você está traindo sua mãe? Rafael olhou para ela com dor. Não. Estou parando de trair minha esposa. Helena sentiu as lágrimas chegarem, mas não deixou que caíssem. Não ali. Não como derrota. Augusto colocou uma última pasta sobre a mesa. Falta a leitura do cofre. Dona Lúcia ergueu a cabeça rapidamente. Não. O medo dela era tão visível que até Bianca parou de chorar. O tabelião abriu o cofre portátil trazido pelo banco, usando as 2 peças de safira e uma chave documental. Dentro havia uma carta de Clara Duarte, uma cópia de testamento e um pendrive antigo lacrado. Augusto pegou a carta, mas não abriu. É de sua mãe, Helena. Ela estendeu a mão. O papel tremia um pouco entre seus dedos. Na frente do envelope estava escrito: para minha filha, quando todos a fizerem acreditar que ela não pertence a lugar nenhum. Helena mordeu o lábio, mas antes que pudesse abrir, o tabelião retirou o último documento do cofre. Era uma ata privada assinada por Raul Monteiro. Dr. Renato leu a primeira linha: confissão de ciência e pedido de reparação. Rafael Francio atesta. O tabelião prosseguiu: declaro que minha esposa, Lúcia Monteiro, e o advogado Mauro Lemos ocultaram de mim, por anos, a localização de Helena Duarte, herdeira de Clara Amaral Duarte. Declaro ainda que, se minha morte ocorrer antes de eu reparar essa injustiça, Rafael Braga Monteiro deverá ser informado de que seu casamento com Helena não foi caridade, mas tentativa tardia de devolver à legítima herdeira o lugar que lhe foi roubado. A voz do tabelião ecoou. Bianca afundou na cadeira. Mauro deixou cair a pasta. Rafael olhou para Helena como se a visse pela primeira vez. Dona Lúcia segurou a mesa. Mas o golpe final veio na última frase: caso Helena Duarte seja publicamente humilhada por qualquer membro da família Monteiro, sua posse sobre a mansão será imediata e seus direitos de voto na holding serão ativados sem necessidade de aprovação do conselho. O tabelião fechou o documento. Naquela sala, a mulher que havia sido expulsa da mansão na noite anterior acabava de se tornar a única pessoa com poder legal para decidir quem permaneceria nela. Helena segurou a aliança, depois olhou para Dona Lúcia. Ontem a senhora mandou tirar minha aliança porque disse que ela não combinava com o sobrenome Monteiro. Fez uma pausa. Hoje ela acabou de tirar o sobrenome Monteiro das mãos da senhora. E pela primeira vez na vida, Dona Lúcia não encontrou uma única palavra para responder. Capítulo 5. Justiça e silêncio. A notícia não saiu nos jornais naquele dia. Helena não permitiu. Augusto queria proteger a imagem dela. Rafael queria assumir publicamente a culpa. Os conselheiros queriam controlar o dano. Dona Lúcia queria comprar silêncio. Bianca queria fugir. Helena ouviu todos. Depois decidiu: não quero escândalo de manchete. Quero ata. Auditoria e consequência. A frase definiu tudo. Naquela mesma semana, Dona Lúcia foi afastada de qualquer função administrativa ligada à mansão e à holding. Perdeu acesso ao cartão corporativo, ao jatinho da família, às salas VIP usadas em nome do grupo e ao voto que exercia informalmente por influência. Poderia retirar seus pertences da mansão em 30 dias, acompanhada por inventariante e sem dispensar nenhum funcionário. A casa continuaria de pé, mas o reinado dela acabara. Mauro Lemos teve seu contrato rescindido e passou a responder a procedimento na ordem dos advogados. Além de investigação por tentativa de fraude documental, não caiu com gritos, caiu com carimbos, protocolos, assinaturas e e-mails oficiais. Para um advogado que viveu manipulando o papel, era uma justiça quase poética. Bianca tentou procurar Rafael. Ele não atendeu. Tentou procurar Dona Lúcia. Dona Lúcia mandou dizer que não a conhecia.
Tentou sair de São Paulo por Guarulhos, usando passagem comprada com cartão ligado à empresa. O cartão já estava bloqueado na sala VIP, onde tantas vezes desfilou como futura senhora Monteiro. Ouviu da recepcionista: "Desculpe, senhora Bianca, seu acesso foi cancelado. Foi uma humilhação pequena, sem plateia grande, mas suficiente para mostrar que ela nunca possuíra nada, apenas usara portas abertas por mentiras." Helena não comemorou. Quando soube, apenas ficou em silêncio. Vitória perguntou se ela sentia pena. Helena respondeu: "Sinto cansaço. Pena talvez venha depois." A mansão dos Jardins ficou estranha nos dias seguintes, sem Dona Lúcia comandando cada passo. Os empregados pareciam respirar melhor. Seu Anselmo continuou no portão, mas agora caminhava com menos medo. A cozinheira Dona Nair chorou quando Helena disse que ninguém perderia emprego. "Mas a senhora vai morar aqui?" perguntou ela. Helena olhou para o hall de mármore, para a escada ampla, para as paredes onde tantas vezes engoliu choro. "Não agora. Mas é sua casa." Helena passou os dedos pelo corrimão. "Justamente por isso, eu não quero entrar nela como prisioneira da dor." Ela decidiu transformar parte da mansão em sede administrativa de um projeto social financiado por dividendos da holding. O projeto atenderia mulheres em disputa de moradia, viúvas sem orientação jurídica, mães abandonadas e funcionárias de empresas familiares coagidas a assinar documentos sem entender. Augusto ouviu a ideia e sorriu pela primeira vez sem tristeza. Sua mãe teria feito algo parecido. Helena olhou para ele. "Eu ainda não sei quem minha mãe foi de verdade. Então vamos descobrir sem pressa." A relação entre os dois cresceu de um jeito cuidadoso. Augusto não tentou ocupar o lugar de pai. Não merecia esse direito de imediato. Helena também não entregou afeto como quem assina recibo, mas aceitou tomar café com ele aos sábados, aceitou ouvir histórias de Clara, aceitou ver fotos antigas, aceitou perguntar. Descobriu que a mãe gostava de cantar enquanto cozinhava, que brigava com banqueiros sem levantar a voz, que chamava injustiça de preguiça moral, que usava a aliança de safira não por vaidade, mas porque dizia que azul era a cor de promessa guardada. Em uma dessas tardes, Augusto entregou a Helena uma caixa pequena. Era dela. Dentro havia um lenço branco bordado com as iniciais CD. Helena tocou o tecido e chorou. Não por riqueza, por memória. Rafael pediu para ver. Lá só uma vez. Helena recusou nas primeiras 3 tentativas. Na quarta, aceitou encontrar Lu no jardim da mansão, numa tarde nublada, não dentro da casa, não no escritório. No jardim, perto de uma jabuticabeira antiga que Raul Monteiro havia plantado. Rafael chegou sem motorista. Usava camisa simples, sem gravata. Parecia menos herdeiro, mais homem. Helena estava sentada no banco de pedra. A aliança de safira pendia em uma corrente no pescoço. Não estava no dedo. Ele percebeu. Doía, mas não disse. "Obrigado por aceitar me ver." Eu aceitei ouvir. Não é a mesma coisa. Oisai. Ele ficou de pé por um instante, depois sentou a certa distância. O vento mexia nas folhas. Rafael olhou para as próprias mãos. Eu ensaiei 1000 pedidos de desculpa. Todos ficaram pequenos. Helena não respondeu. Então vou falar só a verdade. Eu fui covarde, não porque não sabia de tudo. Eu realmente não sabia. Mas porque viu bastante para agir e escolhi não agir. Ela olhou para ele. Rafael continuou. Eu vi minha mãe diminuir você. Vi Bianca ocupar espaços que eram seus. Vi você comer sozinha. Andar sozinha. Adoecer sozinha. E preferi chamar isso de paz, porque enfrentar minha família me assustava. Helena sentiu a garganta apertar. Você me fez duvidar de mim. Ele fechou os olhos. Oisai. Eu cheguei a pensar que talvez eu fosse mesmo um incômodo.
que talvez amor fosse uma coisa que eu tinha inventado sozinha. Não era. Para mim era real. Rafael abriu os olhos. Estavam vermelhos. Para mim também. Mas eu enterrei tão fundo que virou frieza. Quando meu pai me pediu para casar com você, eu achei que estava obedecendo a uma dívida. Depois comecei a sentir algo, e isso me deu raiva, porque eu não queria amar alguém que minha mãe dizia ser ameaça. Helena respirou devagar. Você escolheu acreditar nela. Escolhi. E agora? Agora estou pagando. Ela olhou para a mansão. Perder cargo não é pagar tudo. Rafael. Oisai. Ser afastado do conselho não devolve minhas noites. Oisai. Dizer que errou não apaga a mesa onde me mandaram tirar a aliança. Rafael abaixou a cabeça. Oisai. Foi a primeira vez que ele não tentou completar a dor dela com justificativa. Isso importou. Pouco. Mas importou. Eu renunciei à presidência executiva enquanto durar a auditoria. Ele disse: vou trabalhar na reestruturação das obras populares que a empresa abandonou. Sem salário executivo, sem sala de canto, sem nome em placa. Está fazendo isso por mim? Não. Por vergonha de mim e porque a empresa precisa aprender a existir sem ser extensão do orgulho da minha mãe. Helena ficou em silêncio. Ele tirou do bolso uma folha dobrada. Também registrei uma declaração pública para os funcionários. Não citei detalhes da sua vida. Só reconheci que a Monteiro Braga nasceu de mais pessoas do que a família admitia e que Clara Duarte será incluída na história oficial da empresa. Helena pegou o papel. Não era perfeito, mas era concreto. Obrigada. Rafael sorriu de modo triste. Eu queria que isso bastasse. Não basta. Oisai. Ela dobrou a folha. Eu não sei se consigo te perdoar. Eu não vim pedir que consiga agora. E se eu nunca conseguir? Ele respirou fundo. Então eu vou ter que viver com isso. A resposta ficou entre os dois. Helena olhou para o homem que um dia amou com inocência, o homem que a feriu, o homem que agora parecia... Enfim, enxergar a dimensão do estrago. Ela não sentiu desejo de destruí-lo. Também não sentiu vontade de correr para os braços dele. Sentiu algo mais adulto, mais difícil. Sentiu que podia seguir sem odiar. Rafael. Sim. Eu não voltei para ser escolhida. Ele fechou os olhos ao reconhecer a frase que ela quase dissera antes. Oisai. Eu voltei para escolher a mim mesma. Ele assentiu e eu vou respeitar. Na semana seguinte, o divórcio foi concluído, não no salão da mansão, no cartório, com Helena sentada de cabeça erguida, Augusto ao lado como familiar e testemunha, Vitória segurando sua mão, e Rafael do outro lado da mesa, sem advogados agressivos, sem mãe, sem amante, sem espetáculo. Quando o tabelião perguntou se havia acordo sobre o uso do sobrenome, Helena respondeu: Retiro Monteiro. Meu nome é Helena Duarte. Rafael sentiu a frase como perda definitiva, mas não contestou. Assinou. Dessa vez, leu cada linha. Ao final, Helena guardou a caneta. Rafael a acompanhou até a saída, mantendo distância respeitosa. Na calçada, a cidade seguia barulhenta. Ônibus passavam. Motoboys buzinavam. Gente comum atravessava apressada. A vida parecia indiferente ao fim de um casamento milionário. Talvez isso fosse bom. Helena respirou o ar quente de São Paulo. Augusto perguntou: para onde agora? Ela olhou para Vitória, depois para Rafael, depois para a aliança no colar, para casa. Rafael abaixou os olhos. Ele sabia que ela não falava da mansão, falava de si mesma. Meses se passaram. A auditoria revelou desvios menores. Privilégios indevidos e contratos favorecidos por Dona Lúcia, aparentes e aliados, nada que destruísse a empresa, mas o suficiente para encerrar uma era
Os conselheiros que antes riam baixo de Helena agora pediam reuniões com ela chamando-a de Dona Helena. Ela corrigia todos. Helena basta. Bianca desapareceu de São Paulo por um tempo. Depois souberam que trabalhava em uma loja de luxo em Curitiba, usando outro sobrenome. Helena não buscou vingança adicional. O processo seguiu o necessário. Nada além. Dona Lúcia mudou-se para um apartamento menor em Higienópolis, ainda elegante, ainda orgulhosa, mas sem plateia. O pior castigo para ela não foi perder dinheiro, foi perder o direito de mandar. Omnia enviou a Helena uma carta, não pedia perdão, dizia apenas: "Você venceu." Helena leu e rasgou. Depois escreveu em outra folha: "Se me enviar." Não era uma guerra, era minha vida. Rafael cumpriu o que prometeu. Aparecia em reuniões de obra, falava com engenheiros, visitava famílias que aguardavam apartamentos populares, cortava privilégios, enfrentava sobrenomes. Alguns diziam que ele mudara por estratégia, outros diziam que era culpa. Helena não sabia. Talvez fosse tudo ao mesmo tempo, mas mudança verdadeira não se provava em discurso. Provava-se em repetição. Um ano depois, a antiga mansão dos Jardins abriu as portas como Instituto Clara Duarte. Na entrada, não havia retrato gigante de Helena. Havia uma placa discreta. As mulheres que foram chamadas de interesseiras quando só queriam respeito. No dia da inauguração, funcionários, advogados, mulheres atendidas pelo projeto, jornalistas e antigos conselheiros se reuniram no jardim. Helena vestia branco, simple, elegante. A aliança de safira continuava no colar. Augusto fez um discurso curto. Vitória chorou do começo ao fim. Seu Anselmo, agora supervisor da casa, ficou perto do portão como guardião de uma história reparada. Rafael veio sem convite formal. Helena o viu de longe. Ele não tentou se aproximar antes da cerimônia. Ficou no fundo, como alguém que sabia não ter direito à primeira fila. Quando tudo terminou, deixou sobre uma mesa uma pequena caixa de madeira e foi embora. Helena só abriu à noite. Dentro havia a pulseira de safira, restaurada, limpa, com o fecho reforçado. Havia também um envelope. Ela reconheceu a letra de Rafael. Helena. Passei muito tempo achando que reparar era devolver coisas. Hoje sei que certas coisas não voltam ao lugar antigo. A pulseira era sua, antes de qualquer um tocar nela. Não estou devolvendo para ser perdoado. Estou devolvendo porque nunca deveria ter saído da sua gaveta. Também encontrei algo nos arquivos do meu pai. Não li até o fim. A parte que li era suficiente para saber que pertencia a você, Rafael. Helena abriu o segundo envelope. Era uma carta antiga de Raul Monteiro para Clara Duarte. A data era de muitos anos antes. Clara. Hoje seu bebê segurou meu dedo no hospital. Você riu e disse que ela parecia frágil. Eu discordo. Helena tem o tipo de força que não faz barulho. Se um dia minha família esquecer o que devemos a vocês, espero que algum pedaço de verdade sobreviva, talvez numa joia, talvez num cartório, talvez no coração de quem ainda tenha vergonha. E se Rafael crescer como eu espero, talvez ele reconheça essa menina não pela herança, mas pela dignidade. Helena parou de ler. As lágrimas caíram sobre o papel. Não porque Raul tivesse sido perfeito, não porque Rafael estivesse absolvido, mas porque, no meio de tanta mentira, alguém havia visto nela uma força antes mesmo que ela soubesse andar. No fundo da caixa havia uma fotografia pequena. Helena menina, com 4 ou 5 anos, sentada no jardim de uma casa simples. Ao lado dela, um menino de 8 anos segurava uma jabuticaba e oferecia a ela. Atrás da foto, escrito por Raul, Rafael e Helena. Antes que os adultos estragassem tudo, Helena levou a mão à boca. Não lembrava daquele dia, mas na memória escondida do corpo, algo respondeu. O cheiro de terra molhada,
uma risada de menino, uma mulher cantando na cozinha, a safira azul brilhando no sol. Na semana seguinte, Helena chamou Rafael ao instituto. Ele veio sem expectativa. Ela o levou até a jabuticabeira. Eu encontrei a foto. Rafael olhou para o chão. Eu também não lembrava. Meu pai guardou. Talvez a gente tenha se conhecido antes de aprender a se ferir. Ele sorriu com tristeza. E eu consegui ferir mesmo assim. Conseguiu. Ele aceitou. Helena tirou a pulseira do bolso. Vou usar isto hoje. Rafael olhou para a joia. Fica bonita em você. Não é sobre beleza. Oisai. Ela colocou a pulseira no próprio pulso, depois segurou a aliança no colar. Eu não vou colocar a aliança no dedo. Rafael respirou fundo. Eu entendo. Mas também não vou jogar fora. Os olhos dele subiram para os dela. Helena continuou. Essa aliança não é mais promessa de casamento. É prova de que minha mãe pensou em mim. É prova de que eu sobrevivi. É prova de que aquilo que usaram para me humilhar virou a chave da minha liberdade. Rafael assentiu, emocionado. Você está feliz. Helena olhou para o jardim cheio de mulheres entrando para buscar orientação, crianças correndo perto da fonte, funcionários trabalhando sem medo, Vitória conversando com Augusto na varanda. Estou em paz? Ele sorriu. Então já é mais do que eu merecia ver. Rafael virou para sair. Helena o chamou. Rafael. Ele parou. Não espere por mim como castigo. Viva direito porque é o certo. Ele fechou os olhos por um instante. Eu vou tentar todos os dias. Não por mim. Por mim também. Ela aceitou a resposta com um pequeno gesto. Ele foi embora. Dessa vez, não como homem rejeitado dramaticamente, foi como alguém que entendeu que amor, quando falha com a dignidade, precisa primeiro aprender a ser respeito. Helena ficou sob a jabuticabeira. Augusto se aproximou devagar. Você acha que um dia perdoa? Ela olhou para o portão por onde Rafael havia saído. Talvez. E volta. Helena sorriu de leve. Perdão não é sempre caminho de volta. Às vezes é só uma porta aberta para a gente não morar mais na dor. Augusto assentiu. Vitória chamou de longe. Dizendo que uma senhora precisava de atendimento jurídico, Helena ajeitou a pulseira. Guardou a carta de Raul junto ao coração e entrou na casa que um dia tentou expulsá-la. Agora, cada passo ali era diferente. Não porque o mármore mudara, mas porque ela não pisava mais como visita tolerada, pisava como mulher inteira. Na parede principal do instituto, ao lado da placa de Clara Duarte, Helena mandou colocar uma frase simples, sem assinatura. A elite que ri de uma mulher em silêncio nunca sabe que talvez esteja diante da dona da verdade. No fim da tarde, quando as luzes do jardim acenderam, seu Anselmo encontrou Helena na varanda e entregou uma última coisa. Dona Helena. Achei no antigo quarto de costura. Estava preso atrás de uma gaveta. Era um bilhete minúsculo, escrito pela mãe dela. Filha, se um dia colocarem sua aliança sobre uma mesa para dizer que você não vale nada, lembre-se, mesa nenhuma decide o valor de uma mulher. Levante, pegue o que é seu e saia com calma. A verdade sabe o caminho do cartório. Helena riu chorando. Dobrou o bilhete com cuidado. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, dormiu sem medo de acordar em uma casa onde precisava pedir licença para existir. A aliança ficou sobre o criado mudo. A pulseira ficou em seu pulso. E a porta da mansão, que um dia se fechou atrás dela como humilhação, permaneceu aberta para outras mulheres entrarem e descobrirem que dignidade também pode ser herança.